Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a aula é sobre arcadismo, tanto no Brasil quanto em Portugal. Claro que está muito mais forte esse movimento em Portugal ainda, mas nós também temos um pedacinho de arcadismo aqui no Brasil. Então vamos lá? Qual vai ser o contexto histórico? O arcadismo, ele se inicia no século XVIII, entre os anos de 1056 e o ano de 1825, que também é conhecido como o século das luzes. É importante ressaltar, que eu já falei isso para vocês e vou estar aqui repetindo, cada escola literária que nós estamos vendo é um processo de transformação. Ela vai evoluindo conforme o pensamento das pessoas vão evoluindo também. Mas não é como se chegasse no ano de 1756 e se transformasse totalmente o pensamento e mudassem a forma de escrever, a literatura. Não é dessa maneira, ok? Foi como eu expliquei para vocês, gradualmente que vai se transformando isso. Então, aqui nesse período, nós já temos o arcadismo, mas é um período de mudança até chegar nesse nível, ok? Vamos lá. Então, o contexto histórico é ideias iluministas, já que nós estamos aqui no século das luzes, então nós vamos ter bastante ideias que vão valorizar a razão, em detrimento da emoção, em detrimento da religiosidade. Então, vai estar valorizando a razão, os pensamentos, o homem, as ideias. Então, vão ser as épocas das ideias iluministas, ok? E o arcadismo, o arcade, é aquele ser que ele busca, quer viver uma vida simples, uma vida amena, um lugar geralmente calmo, que nesse caso vão ser os campos. Então, o arcade é aquela pessoa que procura viver dessa forma ou vive. Geralmente no arcadismo, nós vamos ter pessoas que têm essa vontade, mas que não de fato a vivem. Não de fato vivem no campo, num clima ameno, simples e etc, ok? Foi um período também de grande desenvolvimento tecnológico, científico e social na Europa, já que nós estamos falando inicialmente do arcadismo em Portugal. Então, foi um período como também das ideias iluministas, né, que vai estar valorizando muito a razão, muito o conhecimento que as pessoas tinham. Também foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, de descobertas, desenvolvimento científico também, né, porque está valorizando essa coisa da pesquisa, da inteligência, da razão, e também um desenvolvimento social na Europa. Foi um período de pós-guerra da restauração. Gente, o que foi essa guerra? Foi uma guerra que ela concedeu a Portugal a sua independência em relação à Espanha, que até então Portugal estava sendo dominado pela Espanha, então desde 1580, e essa pós-guerra da restauração foi o período em que Portugal conseguiu a sua independência da história, voltou a ser um país da Espanha e voltou a ser um país independente, ok? Nós temos também reforma no campo da educação, uma maior valorização da educação, e a educação também vai ser disseminada não só para os mais ricos, mas vai atingir a classe mais pobre também. Embora nós sabemos que não de forma igualitária, mas aí está ali também atingindo aquela classe. E razão versus religião, que foi o que eu já disse, a valorização, a hipervalorização da razão, do conhecimento, em detrimento da religião, que era uma coisa que era mais imaginável, né? Não tinha aquela comprovação científica no desenvolvimento tecnológico e científico da época, era aquela coisa que sempre foi dito, mas que não parecia tão benéfico para todos. Então a razão vencia aí no arcadismo em detrimento da religião, ok? Nesse período, o arcadismo vem com tudo. Ele estoura e nós temos também, nessa questão da razão, que eu mostrei aqui no slide anterior, vezes a religião, é uma questão que eles querem também contrapor o estilo anterior, que no caso era o barroco. Então, eles queriam sair daquela forma de escrita e de arte do barroco e ingressar numa própria forma de manifestar a arte e a literatura, que no caso era o arcadismo. Então, essa razão também é por isso.
porque o barroco, ele tratava um pouco sobre a religiosidade e falava um pouco sobre Deus, sobre um ser superior. Então, o arcadismo ele vem para acabar com isso, com essa ideia de Deus, de ser superior, e buscar mais as coisas que nós podemos comprovar cientificamente a sua existência, que no caso do desenvolvimento tecnológico e científico era muito importante na época, né? Ok. Com isso, nós temos também a Arcádia Lusitana, que tem base na Arcádia Italiana. O que era a Arcádia Lusitana? A Arcádia Lusitana ela surgiu em 1756 e ela teve o seu surgimento com Teotônio Gamos. Essa Arcádia Lusitana ela foi baseada na Arcádia Italiana, que é uma academia literária. Então, são várias pessoas juntas, pessoas intelectualmente importantes, reunidas, escrevendo para mudar aquele período histórico, para mudar aquelas ideias da escola literária passada, que no caso era o barroco, que até então era muito influente na época. Então, essa Arcádia Lusitana seriam várias pessoas juntas escrevendo as ideias que elas tinham agora, entendeu? Sobre o que era importante. Não mais as ideias das coisas que eram importantes no período barroco. Então, essa mudança era da academia literária. E aconteceu em Lisboa. E era um movimento pós-barroco, que queria vir contrapondo o barroco. Então, foi um movimento da academia literária, onde eles se juntavam e escreviam sobre o período que estavam vivendo, contrapondo ao barroco, que no caso o arcadismo, que é diferente do barroco por ser mais simples e objetivo, ok? Nesse período nós temos com grande influência os poemas de Bocage. Ele foi muito influente na época, foi muito importante. E ele também buscava essa questão de escrever com menos extravagância e não uma linguagem muito rebuscada também, e sem muitas palavras. Eu vou estar lendo para vocês um poema dele, vocês podem estar acompanhando. A frouxidão no amor é uma ofensa, ofensa que se eleva a grau supremo. Paixão requer paixão, fervor em extremo com extremo, e fervor se recompensa. Então, esse escritor, ele foi muito importante nessa época, principalmente da Arcádia Lusitana, que foi aquele comecinho ali da academia literária, que eles buscavam fervorosamente mudar os pensamentos que tinham anteriormente e a predominância do estilo barroco, no caso por arcadismo, que nós chamamos hoje, que foi um período mais simplório, que não buscava extravagâncias igual o barroco, buscava mais a simplicidade, certo? O arcadismo ou neoclassicismo, por que neoclassicismo? Neoclássico, a nova forma de se escrever classicamente, ok? Ele tinha algumas características importantes. Ele buscava um estilo de vida simples e longe dos centros urbanos. Ele não gostava daquela agitação dos centros urbanos, ele queria uma vida calma, uma vida simples, uma vida amena. E essa vida amena, ela era encontrada no campo. Ela era encontrada longe dos centros urbanos. Então, tem muita crítica aos centros urbanos da época também. E tem essa busca por equilíbrio, por calma. A calma e o equilíbrio andam sempre juntos no arcadismo. E ele também traz o retorno aos clássicos, com a forma clássica de se escrever. Não gostam de extravagância, como eu já disse, das linguagens rebuscadas do barroco, os grandes exageros, grandes hipérboles que o barroco usava. Então, eles são mais simplórios. E os termos que a gente pode estar encontrando mais facilmente dentro dos poemas do arcadismo são fugere in urbem, que significa fugir do urbano, por causa dessa grande crítica que eles tinham aos centros urbanos. Locus amenos, que é um lugar ameno que eles procuravam, no caso, que seria um lugar, um campo, seria um sítio, trazendo para a nossa linguagem atual. Então, seria um lugar ameno, mais calmo, com o som da natureza, seria esse lugar. Aurélia mediocritas, que significa um equilíbrio de ouro, que o equilíbrio, no caso, era tudo para eles, o equilíbrio era o ponto essencial que eles buscavam. Inutilia truncate, que é cortar o inútil. Então, deveria se cortar tudo aquilo que era inútil, que
não tinha necessidade, que para eles, no caso, era o centro urbano e suas regalias. Então, tudo isso deveria ser cortado para que se encontrasse uma vida amena, uma vida calma, uma vida longe desse centro urbano. E Carpe Diem, que a gente já viu, né, sobre aproveitar a vida e aproveitar o momento. Aqui ainda é aproveitar o momento, mas aproveitar o momento no campo, aproveitar a vida no campo. Aproveite o hoje, mas esse hoje longe da cidade, ok? Vamos para as características desse arcadismo português. Bom, primeiro nós temos a objetividade e o racionalismo. Eles valorizavam muito, como eu disse, o cérebro, né? E também valorizavam muito o científico, as pesquisas, aquilo que se podia comprar. Por isso, eles valorizavam muito a racionalização, o ser pensar, o ser buscar, o ser entender e, sobretudo, o ser comprovar, através da parte científica, no caso. A objetividade também, eles queriam ser claros, sucintos e de uma vez. Não é igual o barroco que tinham várias pode ser, pode não ser, tinha que ter aquela interpretação toda. Era aquilo e pronto, aqui no arcadismo. Uma linguagem simples, eles gostavam de coisas descomplicadas, então o mais simples que eles pudessem era um perfeito para eles. O bucolismo e o pastoralismo, então, o bucolismo, ele é a vida no campo, como eu já disse, que é muito importante para eles, que eles buscam isso sempre. E o pastoralismo é aquela questão do pastoreio, de ir pastorear as ovelhas, cuidar do sítio, cuidar dos animais, da fazenda que seja, viver entre os animais, com o que é do campo e com o campo, ok? Tinha uma simplicidade e exaltação da natureza, sobressaía a natureza em detrimento dos centros urbanos, então ia ter aquele sentimentalismo, aquela exaltação da natureza, ok? E também tinha críticas à burguesia, como sempre, e aos centros urbanos, já que era o contrário do que eles buscavam e do que eles queriam. E o uso de pseudônimos. O que é pseudônimos? É colocar o nome de outra pessoa Por exemplo, eu me chamo D'Angela Tavares e eu escrevi um livro, mas eu coloco o nome artístico da autora desse livro. Por exemplo, Maria Antonieta foi quem escreveu o livro, mas no caso foi a D'Angela Tavares. Só que eu não me revelo. Por quê? Para eles era muito importante a questão da arte. Então eles não achavam importante se sobressair, e sim que a sua arte se sobressaísse. Os principais autores da época. Nós temos Cruz e Silva, que vai ser essa primeira imagem que vocês estão vendo desse padre. Pedro Antônia Correia Garzão, que vai ser esse segundo. E a Marquesa de Alorna, que vai ser a terceira, que foram os três principais autores na época do arcadismo em Portugal. Ok? Agora nós vamos para o arcadismo no Brasil. O arcadismo no Brasil aconteceu no século XVIII. O Brasil ainda era um Brasil colônia. Nós tínhamos aqui domínio português, nós tínhamos aqui o rei de Portugal, que tinha fugido por causa de Napoleão, da Espanha, toda essa história que vocês conhecem. Nós tínhamos os 5 da mineração, ou seja, o centro econômico do Brasil era Minas Gerais, era aquela região. E é muito importante entender isso porque o monopólio estava naquela região, era uma região muito rica e muito poderosa na época. E com isso, o que nós tínhamos? A elite brasileira, se o centro econômico é em Minas Gerais, a elite brasileira morava ali, a elite brasileira dominava ali. E a elite brasileira que dominava ali tinha os seus filhos. E começou a mandar os seus filhos para estudar na Europa, principalmente Lisboa e Coimbra, que nós temos a Universidade de Coimbra até hoje, correto? Então as famílias começaram a enviar os seus filhos para Coimbra, Lisboa, enfim, para a Europa. E esses filhos estudaram lá e voltaram. Porém, tem um detalhe: quando eles foram estudar lá, já predominava o arcadismo. Então, eles se acostumaram e conviveram muito com esse estilo de vida, com esse estilo literário e social também da época. E, ao voltar para o Brasil, eles tiveram um choque cultural. Por que eles tiveram um choque cultural? Porque chegou aqui ainda era dominante o barroco, tanto nas obras de arte,
na literatura, nas construções da época. Então, foi aquele choque. Eles chegaram e começaram a achar tudo muito exagerado, tudo muito desnecessário. Para eles, a vida tinha que ser simples, como é o estilo do arcadismo, a vida tinha que ser diferente. E chegando aqui, eles não encontravam isso, eles encontravam a arte barroca, e o exagero barroco, aquele sentimentalismo todo barroco, que foi o que eles criticavam, o que eles queriam mudar e o que trouxe um grande choque cultural para a época também. Vale ressaltar que as características são as mesmas, ok? Que eles trouxeram para cá, porque é o mesmo período, é a mesma escola literária, só vai ter uma mudança aí de tempo e uma mudança também na sua transformação, no seu período de barroco para arcadismo, ok? Eles viviam lá, né, no estilo Arcade, porque eles foram, esse estilo foi trazido, né, da Europa. E, como eu já disse, o barroco era predominante aqui, o que eles não curtiam muito, o que eles criticavam muito, na verdade, até então. Nós vamos ter os principais autores. O Cláudio Manuel da Costa, que eu vou colocar ele aqui em destaque, porque ele trouxe em 1768 com o livro Obras, ele inaugura o arcadismo aqui no Brasil. Então, ele vai ser aqui um autor como eu posso dizer, um autor de mudança, um autor que vai sair do período barroco, embora ele ainda tenha um pezinho ali no barroco, e vai encaminhar tudo com os outros autores para o arcadismo, ok? Ele tinha uma ideia também de vida tranquila e uma vida longe do tumulto, longe dos centros urbanos, e ele tem, como eu disse, um pé no barroco, então ele vai ser aquele ator de transição, que vai sair do barroco, ter algumas características barrocas ainda, e levar essa literatura, essa escola literária, o arcadismo, ok? Ele vai ter aquela ainda oposição, aquela questão angústia sentimental do barroco, mas também vai ter essa questão da ideia de uma vida tranquila, uma vida longe dos centros urbanos e longe de qualquer tumulto. E as suas obras são, em maioria, obras poéticas. Nós temos aqui o Tomás Antônio Gonzaga. Ele participou da Inconfidência Mineira, da revolta em Minas Gerais, e ele escreveu Marília de Disseu, que é muito importante. Como eu disse, a maioria deles não queriam se sobressair, então eles colocavam nomes de... não nome real de quem se destinava, nome de pessoas, e também colocava um personagem ali poético na obra, não colocava realmente de quem se tratava, e muitos nem colocavam o seu nome como autor, colocavam um nome fictício ali, porque eles acreditavam que a manifestação da arte era muito mais importante do que a sua manifestação em si, a manifestação individual de cada um. Nós temos também o Basílio da Gama, que ele escreveu o livro Uruguai, que tinha uma grande exaltação do Marquês de Pombal e um desprezo aos jesuítas. Esse desprezo aos jesuítas é porque eles acreditavam que esses jesuítas agiam por egoísmo, porque eles queriam se sentir poderosos, deter o poder, e não porque era uma causa religiosa por causa de Deus, somente porque eles queriam dominar os índios para eles, para benefício próprio e interesses particulares. Todos esses escritores, eles dificilmente têm poemas, a não ser o primeiro que eu citei lá, no Arcadismo de Portugal. Eles escreveram muitos livros, mas não muito poemas, que é um pouco diferente do que a gente vem estudando até aqui. E esses livros também tinham tinha uma crítica social, geralmente, e essa questão de ficar longe do tumulto, e junto com uma crítica social, e às vezes algumas características barrocas. As principais características que nós temos aqui no arcadismo brasileiro, aqui no Brasil. Também o uso de pseudônimos, que vai ser, como eu já disse para vocês, expliquei anteriormente, escrever o livro e não colocar o seu nome. D'Angela Tavares, eu coloco um nome fictício, Maria Bethânia, porque eu acredito que não seja importante me exaltar
ou me achar, digamos assim, entre aspas. O importante é a minha obra e o que eu tenho para transmitir para você. Que você entenda, que você conheça a arte e a minha obra, mas não há necessidade de que você saiba quem é a escritora ou o escritor. Eles também têm o fingimento poético, que também eu acho importante porque a maioria dos escritores, eles não viviam de fato nos campos. Ou seja, o fingimento poético vai ser uma mentirinha que eles contavam. Eles escreviam o poema falando vários fatos, que queria viver uma vida amena, ou que vivia uma vida amena no campo, com presença de vários animais, aquela coisa toda calma. Só que a maioria deles não viviam de fato isso. Eles eram advogados, eram professores, era a elite brasileira, aqueles pessoais da mineração, lá em Minas Gerais, a elite, mas eles eram tudo, menos camponeses de fato. Mas eles faziam esse fingimento poético, que era fingir que vivia no campo, fingir que eles eram pessoas árcades. Então, esse fingimento poético é isso, fingir ser pessoa árcade, quando na verdade se é rico, quando na verdade se está em posição de privilégio, é uma pessoa elitizada, tem um cargo alto na sociedade. Então, seria só um fingimento. Às vezes, é muito importante isso pelo uso de pseudônimos, porque eles colocam um nome fictício e acaba que não é importante quem ele é, e sim o que ele escreve de fato. E as marcas neoclássicas, principalmente em alguns termos, que foi aqueles que eu li para vocês, do carpe diem, de aproveitar, né? No caso, a vida, aproveitar o instante. Também nós temos as questões de fugir do urbano, de descartar o inútil, que no caso também são centros urbanos, que eles acreditavam que eram coisas inúteis. Então, isso também é muito importante nessa época. E é isso, gente, a nossa aula de arcadismo. É uma matéria, é uma escola literária que não se tem muito o que falar, são vários livros, não temos poemas para estar citando, poucos, né? Então, são essas características que eu estive falando para vocês. Obrigada pela atenção até aqui. Semana que vem nós estaremos de volta com romantismo. E é isso, gente. Tchau.